Atualidades TJ São Paulo. Você também está preocupado com essa situação? Eu sou o professor Max Atualidades e eu vou te ensinar como estudar atualidades para esse, que é um dos melhores concursos desse ano. Reta final, estamos chegando aí no momento decisivo e atualidades é sempre a matéria diferencial. Muita gente vem com direito penal, já está com raciocínio lógico de outros concursos, mas quando chega a atualidades é um universo realmente gigantesco. E o que fazer para que você se dê bem nessa disciplina? No mínimo 4 questões de atualidades, mais PCD, né? Temos mais 2 de PCD, mas pode ser 5 questões de atualidades. Eu gabaritei e resolvi, junto com os meus alunos, e nos meus materiais, eu coloquei as 12 últimas questões e os nossos alunos tiveram total diferença aí e muitos deles já estão aí nomeados e empossados. Combinado? Me acompanha a partir de agora que eu vou te mostrar como resolver esse processo das atualidades. Como estudar essa matéria que é a diferencial para o TJ São Paulo. Vamos lá. Quem sou eu, né? Professor Max Atualidades, sou formado em Geografia pela Unesp, mestre pela UFSCar, fui corretor e elaborador de diversas bancas nos últimos 8 anos. Também faço parte de diversos cursinhos preparatórios para concursos e vestibulares. Estou também no processo aí de elaborar para vocês os simulados, os principais pontos que podem cair das atualidades e acertei nas últimas 3 provas todas as 4 questões em cada uma delas. Sem mais delongas, vamos direto aos pontos que com certeza você deve estar preocupado aí com aquilo que está passando sobre atualidades. Então vamos lá, perguntas comuns que eu recebo de diversos alunos, recebo nas redes sociais. Como você seleciona os principais temas do ano para estudar e como garante que estão atualizados e relevantes? É uma grande dificuldade, você está na reta final, mas essa pergunta não é só sua. Como saber o que é mais importante, o que é relevante? Você também sente essa dificuldade? Então, vou te dizer, fica tranquilo, porque não é só você, mas nós temos que resolver esse processo. Segunda pergunta que eu recebo, fiz um compilado, né, dessas perguntas dos nossos alunos. Quais são as fontes mais confiáveis para se manter informado sobre os acontecimentos atuais e como discernir entre informação precisa e desinformação? Como saber que aquilo é imparcial? Como saber que aquilo realmente faz sentido e que pode cair na sua prova? Além da leitura de notícias, que outras formas de mídia e recursos vocês podem utilizar para entender melhor esses temas atuais, essa coisa gigantesca que nós estamos vivendo? Como saber o que a banca mais cobre em atualidades? Qual que é o padrão de recorrência? Banca Vunesp, do que ela gosta de cobrar? Qual é o ponto, né? Ela tem alguns pegas? Quais são os distratores? Que forma que é que você vai conseguir saber, né, o que a banca mais cobra? Vamos lá. Quais são algumas técnicas eficazes para analisar criticamente os acontecimentos atuais e entender suas implicações sociais, políticas e econômicas? Aqui tem um fato extremamente importante. A banca, ela geralmente não vai se atentar a um fato específico. A banca gosta de um processo de decorrência, de um processo de contexto ou de um desdobramento em relação a um determinado fato. Vamos lá. Conflito Israel e Hamas. É um super tema, é um tema importante. Mas não quer dizer que vai cair exatamente Israel e Hamas. Pode cair o desdobramento da linha da questão do Oriente Médio, dos conflitos entre Israel e o Iêmen, entre Israel e o Líbano, entre Israel e o Irã, né, conflitos naquela região que movimentaram o processo aí nesses últimos meses, ok? Então, como saber dessas implicações, como que eu devo acompanhar, que forma que eu devo fazer, combinado? Bom, então dentro disso eu vou te falar como que você tem que começar. Primeira coisa, você tem que ler o edital, né? O edital está lá bem claro, questões importantes que saíram na mídia nacional aí no primeiro semestre. Aí você vai pegar, primeiro semestre eu vou pegar então de janeiro a julho. Mas é importante entender, como eu disse, janeiro já pode ser um desdobramento de um fato que ocorreu em novembro ou dezembro. Então te indico aí alguns temas que você viu lá em janeiro, é importante que você busque 1 ou 2 meses antes para ver se aquele tema vem ganhando força. Porque é um filme, não é uma foto. Atualidades é o processo como um todo, ok? Então vamos lá, como começar? Leia o edital e dentro dele você vai se fixar sobre ele. Mas não quer dizer que o acontecimento que teve em janeiro ou fevereiro, por exemplo, ele não tenha iniciado antes. E talvez iniciado antes vai te ajudar a fazer o entendimento sobre isso, ok? Então vamos lá, como é que você começa a entender para responder essas perguntas que os nossos alunos fazem de modo geral, os nossos seguidores das redes sociais? Primeira coisa, categorização de tema. Você precisa categorizar em temas, tá?
Então, análise de temas atuais. Vamos dividir em categorias: temas nacionais, internacionais, temas sociais, tecnológicos, geopolíticos, ambientais, globalização. Ponha cada qual como seu par. Atualidades, muitas vezes, temas nacionais vão se misturar com internacionais. Beleza, mas você precisa inicialmente, antes de fazer intersecção entre eles, você precisa dividir em potes. Didaticamente vai ficar mais fácil o entendimento, certo? E de repente você fala, não, esse tema ele tem força nacional e internacional. É um tema bom, é um tema que passa a ser importante, ok? Então faça essa divisão nesse sentido, divida em categorias. E aí, a partir dessa divisão em categorias, você vai compreender a interconexão entre os temas e a sua evolução ao longo do tempo, certo? Então, nós temos aí um prazo de 6 meses, é o nosso semestre, que é o que a prova vai nos pedir. Mas, se você conseguir olhar um pouco antes no processo, você vai perceber que, às vezes, tem temas que não apareceram só em janeiro, eles estão lá para trás. Às vezes, um tema de fevereiro ou de março, por exemplo, que ele apareceu sozinho, mas ele não está conectado com quase nada, já não é um tema tão forte. Então, você vai percebendo isso pelo andar dos meses em relação àquele tema, ok? Então, vamos lá. Seleção e relevância dos temas. Um método para selecionar temas da maior parte da estrutura da sua recorrência. O que é recorrência? Pô, esse tema foi importante lá em janeiro, esse tema foi importante em fevereiro, foi importante em março, e ele já vem de tempos anteriores. Aí chega ali no momento que a prova, com certeza a prova está sendo feita no mês de maio, então ela pode pegar estruturas ela começa a ser feita, né? Maio a gente tem a abertura do edital, então de maio a junho foi o período da prova ser feita. São os meses em que as notícias podem ser as mais importantes, mas não quer dizer que a notícia que apareceu em maio é de um acontecimento de maio. Por exemplo, as questões do Rio Grande do Sul, certo? A gente tem aí o mês de abril e mês de maio como os piores meses em relação a esse tema, mas a notícia pode ser lá de junho. Em junho, olha, aconteceu a notícia referente a quantas pessoas morreram, casos de leptospirose, de dengue relacionada às enchentes do Rio Grande do Sul de maio. O acontecimento é de maio, mas a notícia, né, a fonte ali do G1, da Veja, da CNN, da BBC, ela é de junho. Então, não se prenda simplesmente ao fato, certo? Entenda como esses temas estão tendo a sua recorrência ao longo dos diversos meses, ok? Então, você precisa conseguir selecionar isso baseado em diferentes categorias. Então, vamos lá. Para não perder tempo, você precisa ter esse acompanhamento agora nessa reta final de como fazer para ver o que teve mais importância. Então, em alguns sites, certo? Como que a gente coloca aqui? Fontes confiáveis e discernimento de informações. Identificação de fontes, né, que realmente tenham ali um padrão importante e que você precisa conhecer a banca. A banca Vunesp, ela gosta de algumas determinadas fontes, ela costuma cobrar essas fontes, tá? E elas são, eu indico para vocês aqui, em várias provas da Vunesp, essas fontes que eu coloquei aqui, elas são repetidas, certo? Então, você vai buscar informação lá nessa notícia. Nós tivemos na prova de 2022, tivemos uma questão em relação ao banco americano, em que eles pegam a base da revista Veja e nós usamos a base da revista CNN, por exemplo. Em geral, a Vunesp não pega coisas da Veja, mas pediu na prova de 2023, e aí tivemos lá um problema, porque a configuração de como a notícia foi colocada pela Veja é diferente da CNN e da BBC. E conseguimos anular a questão, entramos com diversos processos, né, dos nossos alunos em relação a isso e anulou. A questão foi anulada de atualidades porque eles colocaram que o banco era um banco gigante, e, na verdade, pelo padrão que a gente vinha nas outras fontes, não era um banco gigante, que fez parte daquela queda, né, de vários bancos internacionais aí no ano de 23. Então, foque nessas fontes, tá? Que, de modo geral, é o que a Vunesp gosta. Então, te falo ali, a DW, a BBC, revista FAPESP, revista Piauí, CNN Internacional, Le Monde Diplomatique, são fontes, de modo geral, que têm uma importância no seu entendimento em relação às principais questões de atualidades, ok? Bom, e aí o que você tem que fazer? Realizar simulados, tá? Você está na reta final, você precisa de simulados. E aqui vem um critério fundamental. Diferentemente das outras disciplinas, você pegar direito penal, o simulado de 3, 4 anos, ele funciona. Por quê? Porque as questões vão estar dentro de um padrão do pé da letra, né? Você tem algumas mudanças, sim, ali, né, de qual
a linha da doutrina que ele vai te pedir ali, mas você tem uma mudança cá ou lá de artigo, mas você consegue fazer simulados de modo geral em relação a outros anos, diferente de atualidades. As questões do ano passado, elas nos servem para fazer uma divisão clara do que a VUNESP gosta em relação às categorias, temas nacionais, internacionais, globalização e tudo mais. Mas as notícias vão ser, e os acontecimentos são todos diferentes. Então, cuidado. Talvez você esteja fazendo simulados que são de história e não mais de atualidades, certo? Então, muitos alunos têm dificuldade em encontrar esses simulados para fazer, né, nessa reta final para testar o seu conhecimento do primeiro semestre. Você pode abrir aí um site de concurso, qualquer que seja ele, você não tem as questões de atualidades, porque questão do mês passado você não vai ter nesses bancos de questões, mas você precisa de simulados inéditos. Por exemplo, né, os Estados Unidos quer proibir o TikTok nos Estados Unidos, a Neuralink, né, essa estrutura aí do Elon Musk e tudo mais, você não tem ainda esses simulados, mas você precisa encontrar esses simulados para resolver a sua situação em relação aos pontos do primeiro semestre. Você precisa treinar essa situação, certo? Então, simulados baseados em temas filtrados e atualidades, essenciais para a sua preparação. Você tem que fazer simulados de questões atuais, ok? Além de conhecer o perfil da banca. Então, a VUNESP, de modo geral, ela vai pedir das 4 questões, 2 nacionais e 2 internacionais. Esse é o padrão das últimas 11 provas, em 9 foi dessa forma, ok? Focando principalmente nas questões políticas, nacionais e internacionais, tá? Critérios, não é uma banca que, de modo geral, uma banca que vai tentar te derrubar, é uma banca um pouco mais democrática. Se você tiver um entendimento de contexto, a sua chance de se dar bem é gigantesca, ok? Bom, e como que você vai fazer isso? Dividir nessas categorias. Vai pegar os principais pontos e notícias e dividir em questões nacionais. Então, o que aconteceu no Brasil de tema social, tema ambiental, político, cultural e brasileiro, certo? Culturais brasileiros. Geopolítica, conflitos, divida ali na sua estrutura de continentes. Então, América, Ásia, África, certo? Acompanhando esses padrões dos principais portais aí. Disputas territoriais, estruturas separatistas, em globalização, temas que têm efeito global, mas que não necessariamente são relacionados à questão política. Então, temas ambientais, temas de tecnologia, certo? Questões aí éticas mundiais, né? Discussões a nível, por exemplo, da questão da base da regulação das redes sociais e temas diversos, que não são os mais padrões, mas podem cair. Tivemos em 2021, inclusive, acertamos nos nossos materiais e aulas, o tema em relação a um quadro do Picasso que havia sido roubado e depois ele foi achado. E nós tivemos esse ano, por exemplo, depois de mais de 400 anos, se acha alguns desenhos de Michelangelo nas costas da Capela Sistina, na Itália. É um tema importante, questão, por exemplo, de Oscar, Oppenheimer, tema que teve força aí, né, na linha geral de algumas provas já da VUNESP, inclusive. Ok? Então, esse é o primeiro. Você tem que começar a estudar atualidades dessa forma. Esse é o cenário de como estudar atualidades. Tá, professor, mas eu não tenho essa possibilidade de conseguir fazer esses simulados agora. Eu não tenho a possibilidade, esse tempo de buscar, né, como você resolveu e mostrou aí. Então, gente, eu vou te falar do nosso kit da salvação, que é o preparado aqui para a reta final. Nesse kit da salvação, que nós estamos te oferecendo aqui, você vai ter o quê? O simulado de atualidades do TJ, 60 questões inéditas do primeiro semestre. Então, você não vai ter que ficar caçando. Você vai ter o acesso a um simulado com todos os principais temas que podem cair nesse primeiro semestre, questões realmente inéditas, certo? Esse é um cenário. Além disso, eu vou estar junto com você num aulão, no início de agosto, um aulão com todas as principais apostas, certo? As minhas principais apostas, que nesse aulão, nossos alunos aí tiveram na última prova, o aulão salvou todo mundo, porque no aulão eu dei as 4 questões que caíram na última prova de 23. No aulão. Esse é um cenário fundamental para você. E além disso, tá? Nós vamos ter o quê? O PDF da salvação. Esse é a cereja do bolo, certo? Tudo o que aconteceu no primeiro semestre, de mais importante, dividido em categorias. Então, PDF da salvação, reta final TJ. Então, questões relacionadas ao Brasil. Então, temas sociais. Todo aquele processo que eu te falei, ele vai estar aqui direcionado para você. Governo sanciona a lei que inclui cyberbullying, bullying no Código Penal. Então, Yanomami, crise continua. Todo esse cenário, questão de saúde, da dengue,
e todo esse cenário. O programa Farmácia Popular começa a distribuir absorventes gratuitos para a população vulnerável, combate à pobreza menstrual. Então, gente, aqui é a cereja do bolo. Você tem todo o caminho aqui para que você consiga gabaritar atualidades no TJ São Paulo. Estou deixando o link aqui, então você tem como estudar atualidades e eu estou te dando o caminho da salvação da atualidades para que você consiga gabaritar. Combinado? Professor Max Atualidades, acesse o link aqui para que você tenha acesso ao PDF da salvação, ao simulado inédito com questões do primeiro semestre e a esse aulão que vai ser um espetáculo, né, que nós vamos ter as principais apostas no início de agosto. Valeu? Um abraço do professor Max Atualidades. Tchau!